Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês, nessa nossa batalha, nessa nossa maratona da vida real. Eu digo sempre que vocês, meus sobreviventes do The Walking Dead da vida real, estamos aí chegando, galera, ao volume 6, a terceira semana do volume 6 do PET, do Plano de Ensino Tutorado. Este material que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais é um material que a gente vem trabalhando diariamente, ou melhor, semanalmente. Diariamente porque você tem várias disciplinas para resolver. E o tema da aula de hoje é um tema interessante, quando nós iremos falar sobre o estado do bem-estar social no Brasil. Então a gente vai entender o que é isso, num momento onde se discute muito a questão de necessidade, a população precisando de assistência. Só que antes de eu começar a falar sobre isso, o que eu peço a vocês? Para olhar aí para cima. Você está vendo aí em cima, não está? Isso aí, ó. Você está vendo aí em cima, galera, a logo da Escola Online. Para quem não conhece, galera, o projeto Escola Online, onde eu, o professor Matheus, faço parte, você vai ter um conjunto de colegas, um conjunto de professores que a gente está disponibilizando para vocês em várias mídias sociais, como é o caso do Facebook, como é o caso do Twitter, o nosso Instagram, galera, onde você encontra, principalmente você do PET, a disponibilidade das datas e horários para cada aula do PET ao longo da sua semana, para facilitar o seu estudo. Você encontra dicas, entre outras coisas, e aqui também no nosso canal do YouTube, onde você que me assiste e que você, se ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, dá um like, ativa as notificações, porque eu sempre digo isso. Você nos ajuda a fazer um canal cada vez mais forte. E se fica bom pra gente, fica bom pra você. Não sei se vocês estão vendo aí, ó, tem uma novidade muito positiva, que é a nossa plataforma. Onde a gente vai organizar todo o conhecimento nessa plataforma. Então quem quiser conhecer a plataforma, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Beleza? Então vejam que a gente está fazendo um canal cada vez melhor para você. Mas isso é possível porque você está junto com a gente. Você comprou e acreditou no nosso projeto. Beleza? Mas antes da gente começar a falar sobre o estado do bem-estar, o que a gente faz sempre? Bora lá, roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a trabalhar. Bom, galera, vamos lá. Peguei aqui um conceito que é trabalhado com vocês no material, que está lá o seguinte. O que seria o estado do bem-estar social? Galera, esse estado do bem-estar social vai ser uma organização política em que o Estado, no caso, a representação com o governo e tudo, se compromete a garantir o bem-estar econômico e social da população. Também chamado de Estado-providência, onde o governo adota medidas ativas para proteger a saúde e o bem-estar geral dos cidadãos, especialmente aqueles em necessidade financeira. Então, no ano que a gente vive eleições municipais, quando eu falo em estado do bem-estar social, os europeus vão colocar como welfare state. Você tem um estado onde você paga, você tem as suas obrigações tributárias, mas em contrapartida o estado te oferece condições de saúde, educação, em meios principalmente aquela galera mais necessitada. Muito se discute hoje sobre a ideia das políticas assistencialistas, as famosas bolsas, mas eu acho que às vezes é necessário. Inclusive nós temos aqui a propaganda de um modelo que vai ganhar muita força na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Beleza, galera? Mas vamos trazer isso para a nossa realidade, vamos ver o que o texto fala. Gente, o seguinte, o estado do bem-estar social no Brasil, o bem-estar social. Olha só, a crise de 29, que é uma crise causada pela superprodução capitalista, fez com que o liberalismo capitalista passasse por uma forte tribulação, por um forte problema, pois a falta de regulação no mercado levou o mundo capitalista à maior crise econômica da sua história. Lembrando a todos vocês que quando eu falo da crise de 29, uma crise de superprodução, muito destacado a postura do Estado americano, o Estado liberal durante a década de 20, o que vai acontecer? Nós tivemos em 2008, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade, assistam um filme chamado A Grande Aposta. Beleza? E aí, quer dizer, você vê uma crise causada pela não intervenção do Estado.
Para recuperar da crise, os governos adotaram o Estado do Bem-Estar Social, onde ele promove, organiza e regulamenta a sociedade e a economia, por meio de investimentos públicos. Então o Estado bate no peito e fala, olha, eu tenho compromissos. Como exemplo de governos intervencionistas, temos o governo de Vargas no Brasil, que era um grande defensor do nacionalismo interventor, o Estado controlando, regulando, e o de Franklin Delano Roosevelt, presidente que junto com John Maynard Keynes vai criar nos Estados Unidos o famoso New Deal, que foi um plano para ajudar os americanos a superarem a crise de 29, que precisaram recuperar a economia de seus países, no caso Brasil e Estados Unidos, impulsionados pelas revoltas populares e pelos movimentos operários. Por quê? Quando a crise chega, as classes mais baixas são as primeiras a sentirem os impactos. Veja o Brasil atual, que vive uma época de injeção financeira do Estado, que começou dando uma ajuda de 600, hoje 300 reais. Imagina se não tivesse. Então, uma necessidade você atender às demandas das classes, das camadas mais baixas. Tá? Nós temos aqui o New Deal, proposta do Roosevelt, e nós temos o famoso pai dos pobres, Getúlio Vargas. Com a intervenção do Estado na economia, o sistema produtivo voltou a crescer, a população voltou a recuperar o poder aquisitivo e aumentaram os postos de emprego. Então o Estado ele realmente tem essa obrigação, isso ele se coloca como responsável nesse momento de crise. Ok? Então vamos lá, galera. No final do século XX, o neoliberalismo ganhou força. E aí, ó, tem chuva aí, gente. O neoliberalismo ganhou força em oposição à ideia do Estado regulador da economia assistencialista. Tá? Então, quer dizer, a corrente neoliberal que começa a ganhar muita força, quer dizer, modelo experimental no Chile, década de 70, nos anos 80, nos Estados Unidos, com Ronald Reagan e a Margaret Thatcher na Inglaterra, começa a criticar essa política. Por quê? Eles defendiam que o Estado ficava muito inchado por causa de gastos públicos. Então, o que o neoliberal fala? Eles defendiam a ideia da redução da ação do Estado, ou seja, menos políticas públicas para os cidadãos, a ampliação da livre iniciativa privada e do livre mercado, interferindo nos últimos governos do Brasil, que passaram a privatizar as estatais, a controlar os gastos públicos para com a população e desregulamentar a economia, liberando as altas taxas de juros, o que levou ao endividamento das famílias. Então o neoliberalismo é exatamente o oposto, ele se choca com a ideia do welfare state. Tá? Então, quer dizer, você vê um embate curioso entre o Estado do bem-estar social e esse neoliberalismo que vem de uma corrente, né, que é a nova corrente liberal, que defende, como Adam Smith, o Estado mínimo. Isso fica muito claro quando no ano de 1989 nós tivemos o famoso consenso de Washington, quando ali, galera, saem as grandes diretrizes da política neoliberal. Inclusive o nosso atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, é um desses defensores. Ele vem da escola de Chicago, ele é um Chicago Boy, e que defende a ideia de um Estado cada vez menos presente. Tá? Essas ações neoliberais promoveram perdas sociais trabalhistas, aumentaram o desemprego, a concentração de renda nas mãos do sistema financeiro e concretizaram no mundo o declínio da política de bem-estar social. Bom, então a gente está vendo o outro lado da moeda. Beleza, galera? Então vamos lá. Número 1. O que foi o estado de bem-estar social? O que a gente viu? O tal do Estado-providência. E é aquele Estado que, como a gente está entendendo, ele tem algumas obrigações para com a sociedade. Tanto que eu coloquei para você o seguinte, olha só. Também conhecido como Estado da Providência, o Estado-providência. O Estado de bem-estar é uma organização política, onde o Estado, no caso o governo, busca garantir, em especial às camadas mais necessitadas, bem-estar social e econômico. Beleza? Então, peraí. Então, é só para você entender. É um Estado onde ele tem obrigações, porque a gente percebe, né? Ah, não, eu vou governar para a elite. Numa sociedade brasileira onde você tem muito mais pobres do que ricos, você tem que ter uma preocupação com essas camadas populares. Senão você pode gerar o quê? Revoltas, insubordinações, levantes do povo contra o que o governo. Porque, galera, não tem parte mais sensível do corpo humano do que o bolso. Então atende-se a essa ideia. Show de bola? Então esse Estado ele busca principalmente garantir bem-estar social e econômico. Vamos lá. Qual era a finalidade do Estado de bem-estar social? Como a gente acabou de colocar, tá? Além de atuar como regulador, como gerenciador de políticas públicas, tá?
ele tem como finalidade garantir direitos fundamentais, como, por exemplo, quais são os direitos fundamentais? A Constituição fala isso, que educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Saúde, a gente reclama muito, eu sempre falo isso, reclamamos muito do SUS, mas galera, a saúde pública, onde você tem 75% da população brasileira, que já passa da casa de 210 milhões de pessoas, que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. A educação, muita gente se discute, a gente está vivendo aqui um colapso da educação pública, a gente tenta aqui de forma consonante ajudar ao Estado, que às vezes está com dificuldade, então a gente tem feito um trabalho para fortalecer também o que o Estado oferece a vocês, a segurança, tá? Então a finalidade é essa, garantir direitos fundamentais da população, beleza? Então são serviços públicos, eu acho que se você paga tributos, taxas, impostos, que eles sejam o quê, galera? De certa forma, que lhes seja oferecida uma contrapartida, beleza? Então vamos lá. Aí uma questãozinha fechada que eu acho legal também a gente começar a pensar nisso, por causa de provas que você venha fazer. O estado do bem-estar social, também denominado welfare state, caracteriza-se, vamos lá, quer dizer, o estado que participa, pelo enxugamento da máquina administrativa, busca de estabilidade fiscal e transparência nos gastos públicos. Galera, é aquela história, se você enxuga a máquina administrativa, o que você vai fazer? Você para de investir, tá, na administração pública. E a ideia do estado do bem-estar social acho que é mais do que isso. Tá? Letra B. Pelo denominado estado mínimo? Pelo contrário, que quando eu falo estado mínimo, eu estou falando sobre a onda do neoliberalismo, que é exatamente o oposto do que defende o estado do bem-estar. Pela função de fomento da iniciativa privada nas áreas de interesse social, em substituição à atuação direta do Estado. Galera, se eu estou incentivando a iniciativa privada, eu também estou me aproximando da ideia do neoliberalismo. Mas eu quero sobre o que? O welfare state. Tá? Olha a chuva aí, hein? Letra D. Pela intervenção direta no domínio econômico, com vistas à produção de bens e serviços à população. O Estado intervém, mas é só na questão do domínio econômico. E outra coisa, intervenção direta. Bom, isso também poderia ser melhorado. Vamos ver a letra E. Pela intervenção direta apenas em setores essenciais, como saúde e educação, e fomento à iniciativa privada para atuação em atividades próprias de mercado. Então, por exemplo, o Estado ele tem essa obrigação, tá? Como a gente viu, saúde, educação, até mesmo segurança. Iniciativa privada, ele fala, bom, vai lá. Tá? Ele vai fazer com que ela atue em áreas que o Estado, ele realmente é o seguinte, ele não tem tanto compromisso. Então, se eu fosse colocar, eu colocaria a letra E de eu tenho certeza de que pode vir chuva e pode ser bom. Galera, olha lá. Então, eu acho que seria o que melhor nos atende aqui, a ideia do welfare state. Show de bola? Beleza? Segue o barco, galera. Vamos ver se tem mais aí. Questão de número 4, tá? Questãozinha atual, 2019, hein? O estado de bem-estar social, ou welfare state, implantado em várias partes do mundo, mas principalmente na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, pressupõe que, vamos lá, galera, o livre mercado, o individualismo e a meritocracia são direitos naturais, devendo o Estado garanti-los, porém não intervindo em sua regulamentação. Gente, livre mercado, individualismo, o que é isso? Acabamos de falar. A ideia do neoliberalismo. Tá? Gente, pressupõe que haja o fim da propriedade privada, a constituição de uma igualdade universal e a proibição da livre iniciativa. Para quem já estudou um pouquinho de história com sociologia, tá? A gente fala que isso aqui tá ligado ao quê, galera? A ideia, se você pegar um pouco da base da sociologia, você está falando do socialismo. Não é isso que eu quero. Não quero um estado onde todo mundo seja igual. Vejam, tá? A propriedade privada é um direito humano inalienável e requisito para o exercício da cidadania e do direito à rebelião contra os governos ilegítimos. Isso é uma ideia, galera, do quê? Dos liberais clássicos. Isso é a ideia do liberalismo no século XVIII do Adam Smith, tá? Então eu estou falando aqui sobre a ideia do século XX, a ideia do welfare state. Gente, a educação, a assistência médica, o emprego, a renda mínima, a moradia e a liberdade de expressão são direitos de todos os cidadãos
e devem ser garantidas pelo Estado. Você fala, opa, olha aí, o Estado tendo garantia, mas ao mesmo tempo, galera, ele te dá liberdade. Então isso aqui de repente me atende. Mas por que a letra E não pode? O Estado deve controlar todo o corpo social, tanto na esfera pública quanto na privada, sem espaço para as liberdades individuais e oposições de ideias. Aí seria um Estado autoritário. Sabe, o Estado então seria muito parecido com o que o Hitler fez, com o que o Mussolini, que diria, lembra? Nada contra o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Então isso seria muito mais próximo de um regime totalitário do que a ideia do welfare state. Então se nós tivermos que marcar, a letra D é a que melhor nos atende. Beleza? Então a gente fala muito sobre essa disputa atual entre um Estado que não intervém, não cobre, mas também não ofereça, um Estado que cobre e oferte. Isso a gente pode discutir, mas é um assunto que a gente pode ver adiante. Galera, então mais uma vez, muito obrigado. Fica a dica aí. Quem está nas nossas redes sociais, aproveitem, se deliciem, porque como eu disse, tá? Vem coisa boa por aí. Beleza, galera? Até o próximo encontro. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.